Como vocês sabem, nós estamos estudando essa obra, esse livro, Grande Conflito, que foi escrito no século XIX pela senhora Ellen White, que foi uma profetisa que o senhor utilizou para esclarecer para nós alguns pontos da Bíblia. Naturalmente, essa senhora escreve, ela diz que ela é uma luz menor. A luz maior, naturalmente, é a palavra do Senhor. E ela apenas nos esclarece algumas coisas que, às vezes, como falou a Ione, às vezes ficamos em dúvida, né? Então, estamos aqui justamente para poder estudar essa. Nós começamos lá no início, onde vimos a história dos pais da igreja, vimos a história dos pré-reformadores, dos reformadores, a história das igrejas que surgiram desde o século XVI até o século XIX, e chegamos aqui no início do século XIX, onde grandes coisas iriam acontecer. Nosso texto base de hoje é Daniel 12, o verso 4 e o verso 9. Eu vou ler aqui. Daniel 12, o verso 4, diz assim: o anjo falando para Daniel: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Daniel escreveu seu livro, com um fundo profético no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 11. São capítulos de grandes profecias concernente ao tempo, desde a sua época até a segunda vinda de Cristo. Então, o anjo diz, quando ele terminou o livro, o anjo diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão, e o saber deste livro vai se multiplicar. No verso 12, o anjo repete, dizendo assim, bem-aventurado, desculpe, no verso 9. No verso 9 ele diz: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, o que nós compreendemos desses dois versículos? É que o livro de Daniel, ao longo da história, desde que ele escreveu, e principalmente, irmãos, a partir do surgimento das igrejas que vieram com a reforma. A reforma aconteceu no século XVI e foi uma abertura, né? O Lutero trouxe uma mensagem de abrir o livro do Senhor para as pessoas. Então, surgiram várias igrejas. No século XVI, por exemplo, surgiu a igreja anglicana, surgiu a igreja, né, a igreja luterana, depois tivemos a igreja, no século XVII, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja metodista foi no século XVIII, e no início do século XIX, surge um movimento de um fazendeiro chamado Guilherme Miller, que pertencia à igreja batista, que ele se interessou muito para estudar Daniel. O grande fato aqui, irmãos, é que essas igrejas que surgiram desde a reforma, no século XVI, elas estudavam Daniel intensamente. Estudavam o livro, queriam aprender, mas o livro não era compreendido, porque o anjo tinha dito o seguinte: Daniel, fecha o livro até o tempo do fim. Então, esse livro só iria ser compreendido no início do tempo do fim. As igrejas metodistas, batistas, presbiterianas, a luterana, a anglicana, eles estudavam, os pastores estudavam, mas não conseguiam compreender isso. Então, no século XIX, por volta de 1830, surgiu um grupo interessado em estudar o livro de Daniel. Ele era liderado por um membro da Igreja Batista, o fazendeiro chamado Guilherme Miller, com outros pastores de outras denominações, começaram a estudar. E, incrivelmente, eles começaram a compreender Daniel 2, da estátua, Daniel 7, lá dos animais, Daniel 8, das 2.300 talismãs. Eles começaram a compreender essa mensagem. Ora, irmãos, se o anjo havia dito que esse livro só iria ser aberto, ser compreendido no início do tempo do fim, nós cremos, portanto, que o início desse tempo do fim foi quando o livro foi compreendido no início do século XIX. A partir de 1830, esse grupo se junta
E eles vão estudar profundamente o livro de Daniel de 1830 até 1840. Durante 10 anos, eles vão investigar todo esse livro. E eles, então, vão compreender, através do livro de Daniel, que no ano de 457, antes lá de Daniel, isso está aqui no livro de Daniel, que o povo de Israel estava cativo em Babilônia. Eles foram cativos para lá pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, nós conhecemos, destruiu a cidade e levou grande parte dos judeus, mais de 60 mil judeus, para a Babilônia. No ano 539, Babilônia foi vencida pelo rei Ciro, o persa, e pelo rei Dario, o medo. Eles venceram Babilônia, e o rei Ciro autorizou aos líderes da igreja, aos líderes do povo de Israel, os judeus, a voltar para a Babilônia. Então, nós tínhamos, no ano 538, houve um decreto do rei Ciro para que o povo, que eles podiam voltar para Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro lá em Babilônia. Então, eles começaram a voltar. Primeiro veio o Zorobabel, com 50 mil judeus, eles começaram a construir o templo. Depois, algumas décadas depois, veio Esdras para construir a cidade. E quase 100 anos depois, veio Neemias, né, com o restante deles, para construir os muros da cidade. Então, essa ordem que o rei Ciro deu, em 538, para eles voltarem, não era uma ordem completa, porque Ciro não deu, gente. Ciro não deu liberdade econômica, nem social, nem religiosa, né, nem econômica para o povo judeu. Quem vai fazer isso é exatamente o rei Artaxerxes, quase 100 anos depois, em 457. Ele vai dizer que agora vocês podem ir embora de vez, vocês têm autoridade econômica, autoridade política, religiosa, social, cultural, vocês agora vão voltar a ser um povo. Então, 457 foi uma data em que Artaxerxes libera o povo com toda a liberdade para finalmente voltar a ser o povo judeu. Então, 457 é uma data interessante que Guilherme Miller vai tomar como base para contar os 2.300 anos que está lá em Daniel 8,14. Daniel escreveu o livro e ele disse, até quando nós vamos aguardar, né? Então, os homens aqui, o Guilherme Miller e seus associados, eles vão ver que ali existia uma profecia de 2.300 anos. Essa profecia de 2.300 anos começaria no ano 457, porque o anjo diz, Daniel, a partir da ordem para voltar as pessoas oficialmente para Jerusalém, é que você começa a contar os 2.300 anos. Então, em 457, ele começa a contar os 2.300 anos. Isso vai até o ano de 1844. Do início do outono de 457 até o outono de 1844, dá exatamente 2.300 anos. É o período deste grande período profético que Daniel escreveu em seu livro. Então, eles vão fazer o seguinte, gente. Quando diz lá no texto, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, esse grupo entendeu que depois de 2.300 anos, a partir de 457, que foi a data que Artaxerxes liberou o povo judeu, ele contou 2.300 anos e chegou a 1844. Ora, como a profecia diz que o santuário seria purificado, eles entenderam que o santuário seria a terra, que a terra seria purificada até 2.300 tardes, ou seja, 2.300 anos, porque um ano em profecia, um dia em profecia é equivalente a um ano, então são 2.300 anos. Então, até 2.300 anos, o santuário seria purificado. Eles entenderam que os 2.300 anos, quando eles terminassem, o santuário seria a terra, seria purificado, então Cristo voltaria à terra no ano de 1844. Então, eles estudaram muito durante
1830 até 1840. De 1840 até 1844, eles pregaram, até 1843, desculpa, eles pregaram intensamente que Cristo viria no ano de 1843. Por quê? Porque eles tomaram por base o início do ano de 457 até o início do ano de 1843, estava 2.300 anos. Mas essa conta não estava correta. Passou março de 1843 e Cristo não veio. Então, eles voltaram ao estudo de março de 1843 até março de 1844, estudaram um ano para ver qual foi o erro que eles cometeram. E chegaram à conclusão de que, na realidade, não era o início do ano de 457, era o final de outono, outubro, novembro e dezembro de 457, mais 2.300 anos, iriam até a data de outubro de 1844. Então, de março de 44 até outubro de 44, eles vão pregar ardentemente que Cristo viria em 22 de outubro de 44. Agora, por que 22 de outubro? Porque eles fizeram as contas do 10º dia do 7º mês, quando havia a expiação para todo o povo uma vez por ano, eles fizeram a conta desde 457 até 1844, e o dia, o 10º dia do 7º, caiu dia 22 de outubro. Então, eles colocaram para as pessoas, pregaram intensamente, não só nos Estados Unidos, também na América Latina, na Europa, na África, eles pregaram que Cristo viria à Terra, o santuário seria purificado em 22 de outubro de 1844. Olha, eles já haviam passado por uma decepção. Já haviam passado por em março de 43. E houve uma nova decepção em outubro de 1844, porque Cristo não veio. Houve uma amarga decepção. E cerca de 50.000, né, evangélicos deixaram as fileiras da igreja por causa dessas duas decepções. Ficou apenas um pequeno grupo tentando estudar o porquê Cristo não veio. E eles vão realmente saber que eles acertaram a data. Mas, na realidade, 22 de outubro de 1844, segundo a visão de Hiram Edson, foi a data em que Cristo saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo, lá no santuário celestial. Essa purificação que Daniel se refere, o santuário seria purificado, era o santuário celestial. Ou seja, haveria, quando diz na primeira mensagem angélica, né, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, esse juízo, um juízo que iria iniciar no céu em 1844, é um juízo para ver a condição espiritual das pessoas, se estão aptos para serem salvas. Naturalmente, aquele que não se achará, nós ainda temos o período de tempo de graça que a pessoa pode se reconciliar com Deus. Então, minha gente, na realidade, Cristo não voltou. Marcaram 2 vezes e Cristo não voltou. Vejam que os adventistas nunca marcaram datas para a volta de Cristo. Quem marcou a data foi Guilherme Miller, junto com os seus associados. Né? Havia pastores presbiterianos, pastores batistas, pastores metodistas, pastores anglicanos. Eles que estudaram e com aquele fervor, eles tinham certeza que Cristo viria naquela época. O santuário a que se referia ali, depois de 2.300 ser purificado, seria o santuário celestial. Eles entenderam como sendo a terra, né? Então, a mensagem do capítulo 21 é a mensagem de que Cristo viria em 1843, em outubro, depois eles erraram, e que Cristo viria em outubro de 44. Então, essa era a mensagem da breve volta de Cristo à Terra durante essas 2 datas. Só que, na realidade, eles erraram, não? Ficaram apenas naquela esperança de que Cristo viria, e Cristo realmente não veio. Naturalmente, nós não sabemos a data que Cristo virá. Ele diz que cedo venham sem demora, nós temos que estar preparados para isso, né? Agora, vemos aqui, ó, na página 162, a rejeição da luz. Aqui vai falar que hoje muitas pessoas rejeitam Cristo. Né? Hoje estamos pregando o evangelho, estamos pregando o alto clamor, que é a última mensagem de Deus ao mundo, e as pessoas
muitas delas rejeitam, assim como os judeus rejeitaram Cristo lá no tempo, lá quando Cristo estava para ser crucificado. Os judeus rejeitaram Cristo. Olha, pelo menos 3 grandes rejeições dos judeus estão ocorrendo também agora. A primeira rejeição dos judeus, na época de Cristo, foi que eles disseram para Pilatos o seguinte: Pilatos, Jesus não é o nosso rei é César. A primeira rejeição. A segunda rejeição, não, Pilatos, nós não queremos Jesus, queremos Barrabás. E a terceira rejeição foi eles pedirem para que Pilatos crucificasse Jesus. Então, eles rejeitaram Jesus naquela época. E pediram mais que o sangue desse homem, né, recaia sobre nós e sobre nossos filhos. É por isso, gente, que essa maldição contra o povo judeu. O povo judeu é um povo perseguido. Eles mesmos pediram maldição sobre eles. Quando eles dizem para Pilatos que o sangue desse homem recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Hoje também ocorre isso. A gente prega o evangelho, a gente faz caleb, a gente prega na igreja, a gente faz grupo de estudo, mas a grande maioria das pessoas rejeitam a Cristo. Não querem estar ligadas a Cristo, né? É por isso que nós temos aí tantos problemas e gente sendo perdida. Então, ele traz aqui a primeira mensagem angélica, na página 162. Ora, gente, qual é a primeira grande mensagem angélica? Nós temos 3 grandes mensagens lá em Apocalipse 14. A primeira diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorar é aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Então, essa primeira mensagem foi cumprida, gente, como diz aqui este livro chamado História da Redenção, sim, ó, a profecia da primeira mensagem angélica apresentada em Apocalipse 14 teve seu cumprimento no movimento do Advento entre 1840 e 1844. Essa era a mensagem que Guilherme Miller e seus associados pregaram, de que Cristo iria chegar, Cristo viria. Ela se cumpriu naquele momento. Agora, o que significa temer a Deus? É ter reverência ao Senhor, é ter respeito pelo Senhor, é estar em comunhão com o Senhor. Pois diz, temer a Deus e dar-lhe glória. Ora, o que é a glória? A glória é a manifestação da santidade de Deus em nós. E depois diz, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Lá em Daniel 7:10, diz que assentaram-se os tribunal e abriram-se os livros. Então, hoje está ocorrendo um julgamento no céu. Justamente o que Daniel disse: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. A primeira mensagem diz: temer a Deus e dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, o juízo que está ocorrendo hoje nos céus para todas as pessoas. Todas as pessoas estão passando por esse juízo. E se eu tiver na minha conta lá no céu número de pecados maior do que aquilo que eu faço bom, eu não estarei nesse momento apto a ser salvo. Porém, existe o tempo de graça ainda. Nesse tempo de graça é quando nós vamos nos arrepender do pecado, confessar o pecado, e assim estaremos aptos. Tá? Cristo intercede por nós para que Deus nos perdoe, e estaremos assim aptos a poder estar na fileira daqueles que serão salvos. Então, a primeira mensagem angélica é exatamente a mensagem que vem ao encontro da nossa salvação, ela vem ao encontro das nossas necessidades, fazer com que nós adoremos ao Senhor, preguemos o seu nome e nos preparemos para a sua segunda vinda. Essa é a grande mensagem que estamos tendo tivemos naquela época e estamos tendo, porque a primeira mensagem, temer a Deus e dar-lhe glória, porque está ligada com a segunda mensagem e vai estar ligada com a terceira mensagem. Dito isso, qual foi a segunda mensagem que nós temos aqui na página 163? Ora, a segunda mensagem angélica começa assim, gente. Caiu, lá em Apocalipse 14:8, caiu a grande Babilônia. Então, nós vamos entender, primeiro, a queda de Babilônia e o que é Babilônia. Nós sabemos que Babilônia, lá no passado, foi a Babilônia de Nabucodonosor, aquela grande cidade que Nabucodonosor construiu e que Nabucodonosor levou os judeus cativos de Jerusalém para a Babilônia. Mas aquela Babilônia antiga,
ela caiu. Ela caiu, como já dissemos aqui, para o rei persa, chamado Ciro, e o seu aliado, o rei Medo, chamado Dario. Foram os Medos e persas. Eles venceram Babilônia no ano 539 a.C. e Babilônia se acabou. A Babilônia foi extinta pelo Império Medo-Persa. Então, aquela Babilônia do passado caiu. Mas a Bíblia fala que há uma Babilônia hoje, que existe uma Babilônia hoje. E o que é Babilônia hoje? Gente, a Babilônia hoje são mais de 1.500 diferentes denominações. É uma confusão de tantas igrejas, cada uma querendo estar com a verdade. Agora, a Bíblia diz lá em Apocalipse que essa mensagem, a segunda mensagem, seria caiu Babilônia, que deu a beber do vinho da ira da sua prostituição a todas as pessoas. Então, essa Babilônia está hoje no conceito da união das igrejas, no conceito de tantas religiões que existem. Agora veja, irmãos, essas religiões estão seguindo exatamente a igreja mãe, que é o sistema religioso romano, cujo dia de guarda é o primeiro dia da semana, onde a lei de Deus não está sendo seguida como foi dada a Moisés. O sistema religioso romano segue o catecismo. E eles trocaram os mandamentos ali. Né? Tiraram, por exemplo, o quarto mandamento, não terás outros deuses diante de mim, criaram outros mandamentos, né? Domingos de festa de guarda. Ou seja, a lei que Deus deu a Moisés não é seguida pelo sistema religioso romano. E todas as religiões que seguem o sistema religioso romano estão também sem seguir a lei que Moisés recebeu de Deus lá no Sinai. Aquela lei diz, né? Lembre-te do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás. Mas hoje nós não vemos essas religiões evangélicas seguindo o dia do Senhor, que é o sábado. O dia de guarda dessas religiões é o dia de domingo. Então, como o sistema religioso romano guarda o dia de domingo, e milhares de outras denominações também guardam o dia de domingo, Apocalipse chama a igreja mãe, ou seja, o sistema religioso romano, chama da mãe das outras igrejas que seguem aquele sistema. E vai mais além, a Bíblia, Apocalipse, chama a igreja de prostituta, porque ela deixou de servir a Cristo e está servindo a outras religiões. Então, nós temos um problema seríssimo aqui. Umas igrejas estão seguindo o domingo como dia de guarda e outra igreja está seguindo o sábado como dia de guarda. O Apocalipse nos mostra duas grandes igrejas. Uma igreja do capítulo 12, que é a igreja pura, a igreja que está guardando o Senhor, uma igreja visível, e mostra a igreja do capítulo 17, uma mulher montada num grande dragão. Essa igreja é substituída pelo sistema religioso romano. Então, gente, nós temos duas igrejas. Uma igreja pura e verdadeira, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, é um povo persistente, e outra igreja que guarda os mandamentos de homens. Então, essa igreja que guarda os mandamentos de homens é liderada pelo chefe do sistema religioso romano. E outra coisa, gente, o sistema religioso romano, como diz a Bíblia, está em aliança com os reis da terra, ou seja, numa aliança política e numa aliança religiosa. O sistema religioso romano está numa aliança política e numa aliança religiosa. Então, vamos dar 2 exemplos disso. Vejam bem os exemplos. A aliança religiosa, nós vamos voltar lá para 1982, quando o presidente Reagan e o Papa João Paulo II se uniram
para fazer com que a Igreja Católica Apostólica Romana tivesse de volta o relacionamento da Igreja Ortodoxa. Gente, a Igreja Católica se dividiu no ano de 1054, portanto, há 980 anos atrás. A Igreja Romana, a Igreja Católica, ela se dividiu em Igreja Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja Ortodoxa Grega e a Igreja Ortodoxa Russa. Então, houve uma ruptura na Igreja Romana. Ficou a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Grega e Russa. 980 anos elas ficaram distantes, mas por influência, né? Por influência, como a Bíblia diz, ele tem uma influência política e uma influência religiosa. O presidente Reagan, o Papa se uniu ao presidente Reagan e eles foram à Grécia, Atenas, falar com os patriarcas da Igreja Ortodoxa Grega. E eles conseguiram falar com os patriarcas, e os patriarcas aceitaram voltar para o seio da Igreja Católica Romana. O mesmo aconteceu quando eles foram visitar o patriarca da Igreja Ortodoxa Grega. A Igreja Ortodoxa Grega aceitou voltar para a Igreja, se unir novamente à Igreja Católica Romana. Hoje, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Apostólica Ortodoxa Grega e Russa, com princípios bem semelhantes. Então, nós vimos aqui que há uma influência, como a Bíblia diz, né, o sistema religioso romano está em atividade, numa aliança religiosa com a terra, com as instituições religiosas. Isso realmente prova que o Papa João Paulo II, juntamente com o presidente Reagan, conseguiram trazer de volta a unidade da Igreja Católica. No âmbito político, vejam bem, a Bíblia diz que eles têm uma aliança religiosa, que nós daremos o exemplo, e uma aliança política. A aliança política, minha gente, o Papa Francisco, em 2013, 2014, influenciou Obama, presidente dos Estados Unidos, para que trouxesse de volta a República Cubana para fazer parte das transações econômicas dos Estados Unidos. Eles estavam separados desde 1959, quando houve a Revolução Cubana. E Obama, juntamente com o Papa Francisco, vão visitar Raul Castro, irmão de Fidel Castro, que estava no poder, para ver se havia uma união novamente entre eles. E eles conseguiram isso. O Papa conseguiu fazer com que Cuba voltasse a ser uma aliada norte-americana. Hoje existe em Cuba uma bandeira americana tremulando lá em Havana, e existe uma bandeira cubana lá em Washington, tremulando em Washington. Ou seja, a influência do Papa Francisco está muito grande. Ele já visitou vários países e ele está convidando pastores para que preguem nas igrejas católicas e sacerdotes católicos pregando em igrejas evangélicas. Ou seja, aí está a união. Então, essa segunda mensagem angélica fala sobre a união das igrejas. Vejam que lá no passado, no século IV, Constantino, ele promulgou um decreto dominical. Aqueles que foram contra esse decreto dominical, que obrigava todos a guardarem o domingo, que foram contra, tiveram uma grande perseguição. E depois, que aqueles que não aceitaram tiveram um decreto de morte. Isso lá no quarto século, em 321. Ou seja, o que vai acontecer muito breve aqui é a mesma coisa que ocorreu no passado. É uma imagem da besta. É novamente acontecendo o que aconteceu. É uma nova edição do que ocorreu lá. Então, aqui, logo, logo, nós teremos, como houve lá no passado, um decreto dominical. Depois, como houve lá no passado uma perseguição, teremos uma perseguição contra aqueles que não aceitarem. E terceiro, como houve lá um decreto de morte, terá um decreto de morte para aqueles que rejeitarem o decreto dominical. Então, isso é uma imagem, isso é um retrato, é uma nova edição do que ocorreu lá naquela época. Em outra medida, essa segunda mensagem fala também
da união de grandes sistemas religiosos. Gente, olha o que eu vou dizer aqui. O sistema religioso romano vai se unir, ou melhor, já está se unindo ao sistema religioso espiritualista. Né? A Desirê pode nos dizer muito bem isso, que ela passou um tempo lá. Então, o sistema religioso romano está se unindo ao sistema religioso espiritualista. Esses dois unidos irão se unir, ou melhor, já estão se unindo ao sistema protestante norte-americano. Então, são três grandes poderes. O sistema religioso romano vai está já se aliando ao sistema religioso espiritualista. Esses dois unidos já estão se unindo com o sistema protestante, ou seja, as igrejas protestantes estão já aceitando dogmas espiritualistas e estão também aceitando dogma da Igreja Romana. Quando esses três grandes líderes estiverem unidos, eles juntos vão exigir do Congresso norte-americano um decreto dominical para que todas as religiões guardem o domingo. Isso está muito claro nos livros da senhora White, está muito claro na Bíblia. O decreto dominical está em Apocalipse 13, 15 a 17. Todos terão que obedecer ao decreto ou morrer, ou passar privações. Né? Sorte que são dois grandes momentos. Primeiro, nós temos o momento da união das igrejas, da união do catolicismo, e o momento do que foi feito lá, que será feito aqui, o decreto dominical, também uma perseguição e um decreto de morte. Ou seja, nós estamos aqui completamente informados daquilo que vai ocorrer, ou melhor, daquilo que já está ocorrendo. Porque o padre Rossi, que fala aos domingos, já está levando pastores para ficar lá com ele. E ele já está pregando em igrejas evangélicas. O espiritualismo também já está aceitando parte do catolicismo. Então, já estão se unindo. E quando eles se unirem, finalmente, nós teremos, finalmente, o decreto dominical. E aqueles que não concordarem com esse decreto de guardar o domingo, serão, então, perseguidos, terão um decreto dominical, serão perseguidos e um decreto de morte. Isso é o que nós temos aqui dentro dessas coisas. Agora, na página 164, logo no segundo parágrafo, assim, a mulher Babilônia estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes, e da impureza da sua prostituição, e em sua testa havia a inscrição mistério. Babilônia, a grande, mãe das prostitutas. Ou seja, a Babilônia é representada aqui pelo atual sistema religioso romano. E as prostitutas que seguem são as igrejas evangélicas que guardam o domingo, ou seja, no mesmo dia guardado pelo sistema religioso romano. Agora, aqui, gente, o texto diz que ela tinha um cálice de ouro com o vinho da sua prostituição. O que é o vinho da sua prostituição? São as doutrinas falsas que são tiradas de Cristo e dadas a ela. Tiraram as doutrinas falsas, as verdadeiras, tiraram o sábado, tiraram os mandamentos e colocaram outros no lugar. Então, nós temos as doutrinas falsas que são pregadas pelo sistema religioso romano e pelo sistema religioso evangélico que está aí. Vejam bem, imortalidade da alma, a alma não morre, adoração aos santos, adoração a Maria. Gente, os santos e Maria, não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que os santos foram para o céu e dizendo que Maria foi para o céu. A história de Maria na Bíblia se perde quando João é preso em Éfeso e vai para Roma para ir lá para aquela ilha de Patmos. Depois, quando ele volta, ele não vê mais Maria. Presumimos que ela está morta aguardando a volta do Senhor. Não existe, eu repito, nenhum versículo na Bíblia que diga que Maria foi para o céu, que os santos vão para o céu. Muito pelo contrário, as pessoas, quando morrem, elas são sepultadas. O espírito, o fogo de vida, fica nas mãos de Deus. Mas a alma, o homem é uma alma. Lá em Gênesis vai dizer que
que Deus soprou o Nazareno e o homem se tornou a alma vivente. Portanto, o homem é uma alma vivente. Quando ele morre, a alma também morre. Mas eles pregam a imortalidade da alma, a adoração a Maria, o tormento eterno, a santidade do domingo, batismo de crianças, confissão auricular. Gente, a confissão, minha gente, deve ser feita apenas a Cristo. 1 Timóteo 2,5 nos diz que só existe um mediador entre nós e Deus, que é Cristo Senhor. Somente Ele pode interceder por nós. Não pode, Maria não tem condição de interceder, o santo não tem condição de interceder, um parente que vivia uma vida não tem. Somente Cristo intercede para que Deus perdoe os nossos pecados. É aqui, confissão auricular, coloca um sacerdote católico para perdoar o pecado de uma pessoa. Isso é blasfêmia, segundo a Bíblia. João 10,33 diz que isso é blasfêmia. O homem não pode perdoar pecado de ninguém. Somente Deus perdoa. Cristo intercede e Deus perdoa. Depois temos a igreja, a igreja não erra, o Papa diz, a transformação como em vinho. Temos as indulgências, ou seja, uma série de doutrinas que colocaram, tirando as doutrinas corretas que havia na igreja primitiva e colocando doutrinas falsas. Isso é que essa página 164 quer dizer. Logo depois, aqui no parágrafo no 1, 2, 3, no quarto parágrafo diz: Babilônia é a mãe das prostitutas, entendendo Babilônia como um sistema religioso romano. Suas filhas devem ser as igrejas que se apegam aos seus ensinos e seguem seu exemplo de sacrificar a verdade a fim de formar uma aliança comum. Então, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, são filhas da igreja mãe do sistema religioso romano que guardam o mesmo dia, gente. Não pode, isso não existe. Então, existe uma união com o mundo. Diz assim, não, para 165, uma obra católica romana argumenta que, se a Igreja de Roma pode ser culpada de idolatria em relação aos santos, sua filha, a Igreja Anglicana, deve ser culpada do mesmo. Ou seja, as igrejas religiosas, igrejas evangélicas, estão seguindo os ritos de Roma. Não é possível nós colocarmos perante o Senhor uma falsidade desse tamanho. Deus deve estar com o coração confrangido. Agora, gente, Apocalipse nos diz que na segunda vinda de Cristo, Apocalipse 19:10, na segunda vinda de Cristo, a besta do Apocalipse que surgiu do mar vai ser destruída, ou seja, o sistema religioso romano será destruído, juntamente com o sistema religioso protestante, que é o falso profeta. Esses serão destruídos na segunda vinda de Cristo. Satanás e seus anjos não serão destruídos na segunda vinda de Cristo. Eles serão destruídos 1000 anos depois. Satanás vai ficar aqui durante 1000 anos, vendo essa terra inóspita. E 1000 anos depois, quando Cristo vier a terceira vez, é que vai haver a destruição completa de Satanás, os ímpios e seus anjos maus. Então, nós sabemos disso, nós sabemos que tudo será destruído, a terra será purificada, o mesmo fogo que vai destruir os ímpios, os seus anjos e Satanás, vai purificar a terra e Deus virá com a cidade santa para instalar nesta terra. Agora vejamos aqui na página 166, assim, o grande pecado de Babilônia é que ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Este é um mau pecado, ou seja, nós acabamos de falar qual é o vinho da ira. O vinho são as doutrinas falsas. Gente, Daniel diz que tiraram de Cristo o sacrifício contínuo. O que é o sacrifício contínuo? É Cristo intercedendo pelo pecador. O sistema religioso romano tirou Cristo daquilo que ele tem que fazer, que ele faz, e colocou a Virgem Maria. Vejam que a Virgem Maria está no âmbito lógico do catolicismo, está acima de Cristo. Cristo foi retirado, não intercede mais, segundo os católicos, colocar a Virgem Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ela não pode rogar, porque ela não está lá.
Não existe na Bíblia nenhum versículo que diz que ela está nos céus. Ou seja, tirar o sacrifício diário de Cristo e colocar na Virgem Maria. É o que está dizendo aqui, ó. Está dizendo, o grande pecado de Babilônia é que ela tem dado a beber de do vinho da fúria da sua prostituição. Todos eles estão juntos dessa grande prostituição. Ou seja, Cristo está sendo colocado em segundo lugar. E o grande mundo católico está colocando a Virgem Maria em primeiro lugar, sendo que, nem mesmo no céu, segundo a Bíblia, ela não está. Então, essas são as verdades que nós podemos dizer às pessoas. Outra coisa diz aqui, gente, ó, lá no segundo parágrafo de cima para baixo. Antes da vinda do Senhor, Satanás trabalhará com todo o poder, com sinais e com suas maravilhas encantadoras, e aqueles que rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar, serão deixados para aceitar o poder sedutor daqueles que creem na mentira. João 8,44 diz: Satanás é o pai da mentira. E todos aqueles que alteram a Bíblia, todos aqueles que alteram o significado da intercessão da Bíblia, são considerados mentirosos. E os mentirosos não entram no céu. Satanás sabe que ele vai ser destruído. Ele sabe disso, é por isso que ele quer levar milhões e milhões de pessoas com ele para a destruição. O que nós devemos fazer hoje é tentar estar alertos para não cairmos nessas coisas do inimigo. Então, diz aqui, finalmente, Apocalipse 18, 4 diz o seguinte: sai dela, povo meu. Gente, Deus tem escolhidos que ele vai salvar. A Igreja Católica e em todas as igrejas protestantes. Israel, como pode ser isso? Atos 17:30 diz que Deus não leva em consideração a ignorância, o tempo de ignorância. Há muitos católicos que são verdadeiramente fiéis a Deus, não conhecem essa mensagem, nunca ouviram falar das mensagens do Evangelho. Esses são fiéis que estão lá. Existem fiéis nas igrejas batistas, na igreja metodista, na igreja presbiteriana, na igreja metodista, em todos os lugares, mesmo no espiritualismo. Existem fiéis chamada igreja invisível, que Deus vai salvar. Ou seja, vai ser um bloco. Agora, Deus deseja, Apocalipse 18:4, sai disso aí, povo meu, e vem para os meus caminhos. Deus deseja que aqueles que estão lá saiam de lá para finalmente aceitarem a igreja que guarda o sábado, aceitar a igreja que aguarda o Senhor, aceitar a igreja que está se preparando para o retorno do Senhor. Quando Deus diz, sai dela, povo meu, é porque ele quer salvar a quantos estão dispostos a sair dali de Babilônia e estarem nas fileiras do Senhor. Gente, vou falar uma coisa para vocês, para terminar esse primeiro tópico. Existem 7 grandes eventos que têm que acontecer antes da volta de Cristo. 4 deles estão acontecendo agora. O primeiro deles é a sacuditura. O que é a sacuditura? Que a Bíblia fala. É sair de nós e ir para outras igrejas. Ou então sair de outras igrejas e virem para nós. Isso está ocorrendo. Quantas pessoas saem mesmo do nosso meio? E quantas pessoas ingressam de outras religiões para o adventismo? Então, nós temos a sacudida, depois nós temos a chuva temporã, que é o derramamento do Espírito Santo, não da chuva serôdia, mas o derramamento que estamos recebendo hoje. Se nós estamos aqui agora, o Espírito Santo está derramando o seu cuidado sobre nós. Então, a sacudidura, o derramamento do Espírito da chuva temporã, o alto clamor, que a mensagem de Deus está sendo levada a todo mundo. As grandes televisões adventistas têm cerca de 10 milhões de pessoas estudando a Bíblia. O alto clamor e o juízo investigativo lá da primeira mensagem, que diz que vinda é a hora do Senhor, está sendo realizado hoje. Então, esses 4 eventos estão se cumprindo agora, antes da vinda do Senhor. Depois tem mais 3 eventos que vão se cumprir. E aí sim, que não estão cumpridos ainda, o decreto dominical. Depois, o fechamento da porta da graça, não vai mais haver salvação.
Quando Cristo sair do lugar santíssimo, onde ele está realizando o julgamento, vai dizer, está feito, está preparado. Então, não vai haver mais salvação para as pessoas. Quem estiver perdido vai ficar perdido. Quem estiver salvo, será salvo. E o último evento são as 7 últimas pragas. Então, são 7 eventos, dos quais 4 estão se cumprindo e 3 estão para se cumprir. Agora, vemos o cumprimento no capítulo 22. Esse capítulo 22, ele fala do cumprimento daquilo que Guilherme Milho pregou. Não se cumpriu, né? Ele pregava que Cristo viria primeiro em março de 1843, depois em outubro de 1844. Isso não se confirmou. Então, diz assim, ó, logo no primeiro parágrafo, as profecias eram claras e certas ao apontar para a proximidade do retorno de Cristo. A bênção do Senhor na conversão e no revivamento dos cristãos testemunhara que a mensagem vinda do céu. Entremeadas as profecias que eles imaginavam se aplicar ao tempo do segundo evento, estavam instruções incentivando a esperar com paciência e fé. Então, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esta foi a grande mensagem de Lutero. Esta foi a grande mensagem que está em Hebreus 10, 38, está em Romanos 1, 17, que o justo vive pela fé. Olhem como se processa isso. Fé em quê? Primeiro, nós devemos ter fé no sangue derramado de Cristo, gente. O sangue derramado de Cristo é que retira o nosso pecado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hebreus 9, 22. E ter fé também na morte de Cristo, que nos traz a graça e que nos dá a salvação. Então, o justo vive pela fé em 2 grandes momentos. Primeiro momento, vive pela fé quando ele crê no derramamento do sangue do Senhor. Em segundo momento, quando ele crê na morte. O derramamento de sangue nos traz a libertação do pecado. E a morte de Cristo nos traz a graça e a salvação. Mas o que é a graça? A graça está composta de misericórdia, bondade, piedade, mansidão e compaixão. Esta que é a graça. Portanto, a graça de Cristo é que nos salva. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça que nos salva. E a graça nós temos mediante a morte de Cristo. O perdão dos pecados nós temos mediante o sangue de Cristo derramado. E aqui nos traz assim, ó, no 4º parágrafo, diz assim, o reino dos céus, pois, é semelhante àquelas virgens. Gente, é importante essa palavra que Cristo contou. Haviam 10 virgens. 5 delas se prepararam para esperar o noivo. Encheram seus candeeiros de óleo. Mas as outras 5 virgens também estavam se preparando, só que elas não encheram o seu candeeiro com óleo. Essas virgens representam as 2 grandes correntes de pessoas que estão aguardando a vida de Cristo. Aquelas que estão aguardando com verdade, com amor à causa de Deus, e aquelas que estão aguardando um caminho que não é correto. Essas virgens representam os 2 grandes grupos que serão salvos. Mas o noivo, segundo a palavra, o noivo tardou em vir, o noivo demorou. O noivo aqui representa Cristo que está voltando. E quando à meia-noite o noivo chegou, todas essas 2 classes correram. Mas uma classe estava preparada, com óleo nos seus candeeiros. A outra não estava preparada. Então pediram auxílio às que estavam preparadas, e elas não deram. Isso representa, né, os 2 grandes grupos. Gente, ao final de tudo, que vai apresentar é o sistema de adoração. Ou eu adoro a Deus, ou eu fico do lado de Deus, ou eu fico do lado do inimigo de Deus. Não há outra alternativa. Não há uma alternativa mediana. Ou eu estou com Cristo e sou salvo por ele, ou eu estou sem Cristo e estou totalmente perdido. Essa parábola, portanto, mostra que haverão 2 grandes grupos ao final. Imagina, irmãos, quando finalmente nós formos salvos por passar, Cristo voltar aqui, teremos 2 grandes grupos.
Agora, o que nós devemos fazer hoje é fazer com que essa mensagem seja dada ao mundo. Nós temos, irmãos, a televisão Novo Tempo tem 1 milhão de pessoas estudando a Bíblia. É o alto clamor, são as mensagens do advento dadas às pessoas. Existem livros, existem palestras, programas. Quantas pessoas estão sendo salvas e vindas para a igreja pelo Novo Tempo? Lá na América tem o Hope Channel, que está com 5 milhões de pessoas estudando a Bíblia. Na Inglaterra, o Hope Channel também, são 2 milhões de pessoas estudando a Bíblia. Gente, é uma bênção essas TVs adventistas pregando o alto clamor, pregando as pessoas para que elas se convertam. O tempo está se acabando. O tempo está... Então, diz aqui, ó, o noivo demorou a chegar para 169 e todas ficaram com sono e adormeceram. Essa grande espera pelo noivo, a espera que nós estamos tendo agora, representa a passagem do tempo, o desapontamento e a aparente demora. Aqueles que basearam na fé no conhecimento do pessoal da Bíblia tinham uma rocha sobre a qual se firmar. Ou seja, quando esta demora de Cristo vir, Cristo não vem. Porque as pessoas dizem, eu servi a Cristo 80 anos da minha vida, eu tenho 90 anos, minha mãe falava de Cristo quando eu tinha 2 anos de idade, e Cristo não vem. Cristo não vem porque a mensagem dele ainda não está sendo ouvida em todo o mundo. Vejam, as igrejas, a organização da igreja está mandando missionários para o Japão, para a China, para a África, para países africanos que é muito difícil entrar. A mensagem tem que ser pregada a todo mundo. E então virá o fim. Ou seja, enquanto houver alguém que não saiba sobre Cristo, ele não pode vir. Veja os países muçulmanos, que não permitem que preguemos a mensagem, mas mesmo assim, a mensagem está sendo pregada. Isto é um movimento maravilhoso, porque sem esse movimento da pregação do Evangelho, Cristo vai tardar. Essa é a demora que existe aqui na parábola dessas 10 virgens, a demora do noivo. E ele só veio na parábola meia-noite, ou seja, a hora 1/10 já foi dada. O relógio de Deus está se aproximando da meia-noite. E quando esse tempo chegar, Cristo há de voltar. Diz agora aqui sobre a correção do erro. Ora, é a finalização. A correção do erro, que erro foi esse? O erro de Guilherme Miller e aqueles que estavam com ele. Por que eles erraram? Muito fácil de compreender isso. Primeiro, eles pegaram no início do ano de 1457. Pegaram lá no início. E contaram 2.300 anos e foi dar no ano 1843. Isso era um erro. Quando, na realidade, deveriam ter apanhado no final do ano de 457. Quando alguém emitisse um decreto, ou ele se iniciava no final do ano ou no início do ano seguinte. Nós vemos aqui nesse quadro, não sei se dá para aproximar um pouquinho mais desse aqui, talvez. Aí, tá bom. Vemos nesse quadro aqui os 2.300 anos, que começam em 457 a.C. e termina em 1844 depois de Cristo. Vejam que ele tem divisões. Aqui está. Ele tem 70 semanas, que são 490 anos. Aqui embaixo está 490 anos. Esse período, o anjo dividiu para Daniel. Ele disse, Daniel, primeiro nós vamos ter 7 semanas ou 49 anos. Ou seja, desse período grande, o anjo separou 490 anos. Nós temos aqui de 457 até o ano 34. Viram aqui? De 457 até o ano... São 490 anos. Aí o anjo disse assim, Daniel, nós vamos dividir isso aqui. As primeiras 7 semanas, ou seja, 49 anos, a primeira parte azulzinha aqui, Daniel, isso aqui será para a reconstrução da cidade, do templo e dos muros de Jerusalém. Nós falamos aqui que os judeus vieram de Babilônia para Jerusalém, com o decreto de Ciro, inicialmente, depois com o
em 539, depois com o decreto de Dario, em 519, depois com o decreto de Artaxerxes, em 457, quando finalmente foi um decreto que eles tinham liberdade política, religiosa, econômica, social, tudo isso. Então, aqui os 49 anos iniciais dos 490 anos é para a construção. Então, antes, olha, aqui, esses primeiros 49 anos, isso é para a construção da cidade, construção dos muros e a construção do templo. Então, passou-se os 49 anos. Aí nós entramos em 62 semanas ou 434 anos. Este período de 434, a segunda parte em azul, era o período que Deus queria que os judeus se voltassem para ele. Vejam, o povo judeu sempre foi rebelde com o Senhor, sempre teve em transgressão com o Senhor, sempre teve em rebeldia. Mesmo depois de Deus tê-lo livrado de voltar de Babilônia para Jerusalém, eles permaneceram rebeldes. E Deus deu 434 anos para que eles voltassem para Deus. Mas eles não voltaram. Tinham ali já o templo construído, os muros construídos, a cidade reconstruída, mas os 434 anos, eles não voltaram para Deus. Então, finalmente, irmãos, aqui, na última semana, na última semana onde tem uma cruz, temos a última semana que vai do ano 27, que foi o ano do batismo de Jesus, que Lucas fala isso em Lucas 3:1, 27, o ano da batismo, e o ano 34, uma semana, 7 anos. Este período aqui, Deus disse o seguinte: bom, já que eles não voltaram para mim, eu vou mandar o meu filho. Eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho vai conseguir fazer com que o povo se volte para mim. E Jesus veio. Mas Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então, Jesus prega do ano 27 até o ano 31, aqui onde está a cruz. Jesus prega 3 anos e meio. 3 anos e meio, esse azulzinho pequenininho, é o tempo que Jesus está pregando. Ele revela o seu Pai. Ele mostra o seu Pai. Ele mostra que veio dos céus para que o povo judeu voltasse para ele. Deus queria muito que o povo judeu se voltasse para ele, mas não só o povo judeu. O povo judeu, Deus queria que ele tivesse a responsabilidade de levar a mensagem para os romanos, para os gregos, para os celtas, a toda a nação conhecida naquela época. Os judeus teriam essa responsabilidade de fazer, essa responsabilidade. Então, Cristo trabalhou durante 3 anos e meio. No ano 31, Cristo morre. Mesmo ainda, tem mais 3 anos e meio da última semana, que os discípulos vão trabalhar para elucidar aquilo que Cristo tinha ensinado. Ou seja, durante mais 3 anos e meio, os discípulos vão tentar trazer o povo judeu de volta, mas os judeus não voltam. Finalmente, no ano 34, aqui na última partezinha preta, no ano 34, os judeus apedrejam Estevão, o Sinédrio, que eram os homens de Deus, que eram os sacerdotes do Senhor, que eram os sumos sacerdotes, eles apedrejam Estevão. Então, nesse ano 34, termina o grande período de 490 anos. Aí Deus diz assim: eu não quero mais o povo judeu sendo o meu povo. Os judeus foram rejeitados. Eles rejeitaram a Cristo, eles disseram que Cristo não era o seu rei era César, eles preferiram Barrabás e eles mandaram crucificar Cristo. Então, Cristo não foi aceito, não. Ele foi totalmente rejeitado. E no ano 34, eles apedrejam Estevão, que é o primeiro mártir da era cristã. A partir do ano 34, os judeus não são mais o povo de Deus. Agora, a salvação pode ser dos judeus individualmente, como é hoje. Qualquer pessoa individualmente pode ter a salvação, inclusive os judeus. Então, agora nós temos um período aqui de 1810 anos. Olha, já, o que aconteceu durante esse período? Muito simples. Depois dos discípulos, quem vem? Vem os apóstolos. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Lucas, Silas, todos aqueles apóstolos que pregaram. Depois dos apóstolos, vieram os pais da igreja. Aqueles pais da igreja que eram homens fervorosos, convertidos, alguns deles, pelo próprio Paulo. Eram os pais da igreja. Depois dos pais da igreja, nós tivemos os pré-reformadores, já no século IV, no século V.
os pré-reformadores. Depois vieram os reformadores da época do Lutero, por volta de 1517, eram os reformadores. Depois dos reformadores, no século XVI, aí vem o surgimento das igrejas. O surgimento das igrejas evangélicas. Então, surge a Igreja Batista no ano de 1611, surge a Igreja Presbiteriana no ano de 1654, surge a Igreja Anglicana em 1534, surge a Igreja Luterana em 1517, surge a Igreja Metodista em 1740, e no início do século XIX, né, em 1830, surge um movimento do Adventismo, não o movimento adventista. Gente. O movimento adventista só vai surgir em 1863, com Ellen White, Tiago White, José Bates e o Ian Smith. Então, aqui, em 1830, surge um movimento do Adventismo que vai, finalmente, abrir o livro de Daniel e compreender. Durante esse período aqui de 1810 anos, aqui mais ou menos do meio, onde surgem as igrejas, elas vão estudar Daniel, mas não vão compreender. Somente Guilherme Miller, com os seus pastores batistas, metodistas, presbiterianos, metodistas, eles vão compreender o livro de Daniel e esclarecer o livro de Daniel. Então, nesse tempo aqui de 1830 até 1840, eles vão estudar, como dizíamos já no início, vão estudar o livro de Daniel. E vão, então, debulhar, vão compreender as profecias do capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8, 9 e 11. Eles vão estudar esses capítulos e vão compreender e vão pregar que Cristo iria voltar primeiramente no ano de 1843, erraram, segundo, no ano de 1844, também erraram. Ou seja, eles acertaram a data, mas erraram o evento. Quando Daniel disse que o santuário seria purificado, e o santuário celestial seria purificado. Né? Mas, gente, vamos esclarecer uma coisa aqui. Quando Daniel diz o santuário será purificado, e nós compreendemos hoje que o santuário seria o santuário celestial, porque o santuário terrestre tinha sido destruído, existem coisas impuras no santuário celestial? Existem, porque Daniel disse, até 2.300 semanas, até o ano de 1844, o santuário será purificado. E nós sabemos que é o santuário celestial. Mas existem coisas impuras no céu? Existem. São os nossos pecados. Os nossos pecados são registrados no livro da morte ou no livro da iniquidade. Esse livro é separado para registrar os nossos pecados. Existe o livro da vida, que é o livro onde nosso nome é escrito quando nos batizamos. E existe o livro das memórias, que é o livro onde se escreve tudo aquilo que é bom que nós fazemos. Portanto, há 3 grandes livros no céu. O livro da vida, o livro das memórias e o livro das iniquidades. Esses 3 livros é que estão ditando o julgamento hoje. Se no livro das iniquidades o meu nome está lá, eu estiver cheio sem arrependimento, e o livro das memórias, o livro daquilo que é bom que eu faço está bem pequeno, meu nome, então eu terei a oportunidade de reconhecer os meus erros, confessar os meus pecados, e eles serão perdoados, então eu estarei de volta à salvação. Esse juízo que a primeira mensagem diz, temer a Deus, lá de glória, porque vinda a hora do seu juízo, é esse juízo que Deus está fazendo hoje. Né? São os livros que são... Nós temos 2 anjos, o anjo da guarda e o anjo relator. O anjo relator é que informa, né, lá aos escritórios celestiais aquilo que nós fazemos. E por isso aí é que nós seremos julgados. Então, temos esses livros que vão justamente mostrar aquilo que estamos fazendo hoje, se estamos aptos para sermos salvos. Se não estivermos, existe o tempo da graça para nós nos arrependermos e voltarmos a estar nas fileiras do salvo. Então, gente, basicamente é isso aí. Então, pedem para nós não desistirmos. Termina dizendo para nós não desistirmos. Nunca desistir desse caminho, ter Cristo ao nosso lado e pertencermos ao grupo que será salvo ao final.
Então, dois grupos, aqueles que serão salvos e que serão rejeitados. Nós, através desses conhecimentos bíblicos, nós nos entregando a Cristo, seremos o povo escolhido para estarmos no primeiro grupo que vai herdar a Canaã dos céus. Então, gente, foi isso aí que a gente tentou passar para vocês de uma forma bem rápida. Né? Agora, se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, né? Ou uma sugestão, nós vamos agora discutir isso aí. Temos aí uns 15, 20 minutinhos para discutir isso. Podem começar as perguntas. É muita informação, né? É muita informação, né? Eu queria comentar, Israel, que é interessante como a gente estuda e reestuda, vê vídeos, vê assim, pregações, e de repente algumas coisas você vai só entendendo depois de muitas vezes, né? Hoje você falou da questão da imagem, eu não tinha entendido essa questão da imagem ainda como eu entendi agora que você explicou, né? Que a questão quase como uma reedição, né? A imagem, claro, claro, é a constituição da imagem, mas também é uma imagem refletida, vamos dizer assim, né? Então, a reedição do decreto dominical é uma imagem do que já aconteceu. Aí eu entendi. Olha. O Constantino fez isso lá no quarto século, né? Constantino, ele, 313, ele se uniu à igreja. O cristianismo passou a ser a religião de todo o Império Romano. Isso foi uma artimanha de Satanás, né? E quando ele em 313, ele devolve as terras dos cristãos, ele devolve os que tomaram dos cristãos, devolve o dinheiro da casa, tudo. Mas, na realidade, em 321, ele decreta, ele assina o decreto dominical. Né? E logo depois disso aí, ele decreta a perseguição para os que não aceitaram e um decreto de morte para aqueles que não aceitaram. O que vai ocorrer muito breve conosco aqui. Né? É a grande realidade. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Boa noite, pessoal. Oi, Matheus. E aí, bom, tudo bem, pessoal? Tudo bom? Eu tô sem estava camisa. Estava no Caleb? Estava no Caleb, só que minhas costas estavam doendo demais, aí eu saí mais cedo. Aqui nós estamos com 4 Caleb, viu, Matheus? Olha que bênção. Uns 4. Funciona sábado e domingo à noite. Que bom, glória a Deus, que bom. Aqui vai ser 2 semanas direto, essa é a última semana. Sim. Tá, acho bem cheia a igreja. Tá lindo o coralzinho de crianças, está funcionando, tá bem legal. Amém. Estou orando pelos Caleb. Né? Isso mesmo, vamos orar. Eu queria só assim, a gente tem que incentivar o pessoal, né? Porque agora eu acho que compensa chamar gente nova, não, né, Israel? Olha, nós estamos no meio. Tem o caso aqui da Ione, né? Ela começou hoje. Então, naturalmente, ela deve estar cheia de dúvidas. Né? Sim, porque nós estamos no capítulo 22, 21 e 22. Então, como ela perdeu a base, eu creio que ela deve estar com um monte de dúvidas. Se ela quiser, depois pode manter uma... Né, Ione? Olha, é muita coisa, viu? Pois como eu já tinha ouvido falar, aí a gente dá para entender algumas coisas, né? Mas quando você começou a falar, né, sobre a purificação da terra, eu falei, a terra ser purificada, porque eu não imagino a terra purificada, né? Aí depois você explicou, né, que não era a terra, e assim, a gente vai... eu vou ter que ouvir várias vezes, ver mais, para poder começar a entender mesmo. Né? Porque a DC pode passar para você os vídeos anteriores, né? Aí você vai pouco ver um, depois 2 dias, 3 dias de outro, aí você vai tendo uma base maior. Passo sim. Isso que eu pensei. Tá, obrigada. Esse pessoal que está chegando agora. A terra será purificada na segunda vinda de Cristo, tá? Então a terra será purificada e vai ser o mesmo fogo que vai queimar os ímpios, né? Vai queimar isso na terceira vinda de Cristo. Vai queimar, porque Cristo já veio uma vez, vai vir a segunda vez, depois de 1000 anos no céu, ele vai vir uma terceira vez. É na terceira vez que a terra é purificada e desce a cidade de Deus para ser instalada nesta terra. Então, nós somos privilegiados, porque Deus vai instalar a cidade, como João viu lá no Apocalipse.
Tem um versículo na cidade Bíblia que santa. fala, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que tudo aquilo, eu não sei se é Pedro, eu não lembro bem, eu não sou boa de gravar assim, eu sei do versículo, mas não sei aonde que é, entendeu? Sei. Então, assim, que tudo que nossos olhos contemplaram se tornou maldito, né? Então, quando fala sobre essa purificação, eu lembro disso, que nossos olhos viram, de É todo o que jeito não, o homem está colocou lá a em 1 homem. Coríntios, está lá em 1 Coríntios 2:9. Aquilo que o homem não viu, aquilo que ele não sentiu, aquele que não ouviu, que não viu, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Não é esse versículo, não. É o que fala que tudo que nossos olhos contemplaram se torna maldito. Eu vou verificar para você e mando para você, e põe no grupo, tá bom? Tá bom. Vou verificar e E põe. assim, assim, eu sempre tenho. Então, eu estava comentando uma vez com o Ieda sobre essa questão de 1000 anos, né? Desses 1000 anos que Jesus vem e a gente, quem for arrebatado, né? Fica Isso. na Nova Jerusalém, e assim, aí eu não sei onde foi que eu vi isso, dizendo que Jesus vai ficar 1000 anos entre os judeus na Terra, para que a pessoa que estava falando, para que os judeus entendessem que ele é Deus, que ele é rei, e eu fiquei, mas Jesus vai ficar 1000 anos lá em Israel, por que ele vai ficar 1000 anos lá? E eu Na fiquei com isso na realidade, cabeça. Olha, esse é o chamado estudo do milênio, que está lá no Apocalipse 20. Na verdade, quando Cristo vier, ele arrebatar o seu povo com ele, né? Nós iremos para o céu, passar 1000 anos no céu. O Apocalipse 21 diz que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, a gente entende que esses 1000 anos, os salvos estarão lá no céu com Cristo. E durante esses 1000 anos, nós iremos lá trabalhar e não seremos ociosos. Ao final dos 1000 anos, aí Cristo vem uma terceira vez. Porque durante esses 1000 anos, Satanás estará vivo, como diz lá em Apocalipse 20, 21, diz que Satanás estará vivo aqui na terra sem ninguém para tentar, porque os ímpios estarão mortos, os salvos estarão no céu, então ele não terá ninguém para tentar. Ele vai ficar sozinho com os anjos dele aqui, para refletir. Né? Durante 1000 anos, ao final desse 1000 anos, vem a terceira vez, é quando tem a batalha do Armagedon, e Satanás é vencido. Finalmente vencido por Cristo, ele é lançado no lago de fogo e enxofre, ele, os ímpios e os seus anjos, que é a destruição final de Satanás. Aí ele instala a cidade santa aqui, que desce do céu, João nos diz isso, lá em Apocalipse, ele instala a cidade dele aqui, e essa terra será a sede universal do governo de Deus. É uma bênção, né? Mas nós vamos ter um estudo mais para frente aí sobre o milênio, você vai compreender melhor. Tá bom, obrigada. Tá. Então, alguém quer falar mais alguma coisa, ou sugerir, ou dar uma ideia? É isso, irmão. Né? Eu sei que é muita informação, mas como nós estudamos 2 capítulos em uma semana, 2 cada dia, então a gente tem que falar bem rápido, porque é muita coisa que tem. Você tem o livro, Ione? Tenho sim, Tá. eu tenho. Então, nós vamos estudar o capítulo Inclusive, 23. eu tinha um livro que eu não sei, alguém deve ter pego, que ele era os antigos que eram bem grossos, Sim. que era da minha mãe. E eu não sei quem levou esse livro, eu já procurei esse livro. Esse que temos em mãos é apenas uma compilação mais reduzida, né? Então, nós vamos, na semana que vem, estudar o capítulo 23 e o 24, que vão falar sobre o santuário e o serviço do santuário. É um estudo bem interessante. Infelizmente, nós temos que falar rápido, por causa do tempo, porque é muita informação. Mas ela grava isso aí, depois vocês podem ouvir com mais calma, ouvir um pedacinho, depois ouvir outro pedacinho, até a gente se inteirar de tudo isso aqui, tá bom? Ione, eu coloco lá no grupo, tá? Eu sempre coloco no grupo depois, hoje à noite, ou no máximo amanhã, eu já coloco o link, porque eu coloco no YouTube o vídeo. Então, se ficou alguma dúvida, quer assistir de novo, quer compartilhar com alguém, já pode ir lá ver, tá bom? Ah, tá. Tem YouTube também, né? Tem no YouTube. Ah, tá bom.
Sim, aí você manda, Desirê, o link do YouTube, aí vamos seguir, né? É bom, Ione, segue lá, compartilha o canal para fortalecer, né? Porque assim, mais gente ter acesso a essas informações. E lá estão todos os vídeos, né? É bom que lá estão todos Então os vídeos. tá ótimo. Até no YouTube eu já pego tudo. É maravilha. Muito bom, minha gente. Vamos então orar, né, para encerrarmos esse estudo. Eu agradeço muito a presença de vocês. Deus nos abençoe muito para compreendermos a sua. Eu sei que é muita informação, mas o Espírito Santo trabalha. Ele é o nosso professor. Ele fica trabalhando na nossa mente para nos fazer compreender. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos imensamente porque o Espírito Santo nos ensina sobre a tua palavra. São tantas informações, tanta coisa bonita para aprender. Nós te agradecemos, Senhor, porque homens liderados pelo Espírito Santo nos deram essa revelação. E agora, Senhor, nós estamos estudando para poder melhor nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de bênçãos. E fica conosco para que possamos permanecer em Ti. Perdoa as nossas imperfeições. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Uma boa noite a todos. Boa noite.